E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da energia potencial. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um cubo sólido de densidade uniforme e lados com dimensão Bzinho se encontra em equilíbrio na parte superior de um cilindro de raio R. Observe essa figura ilustrada no quadro. Os planos dos quatro lados do cubo são paralelos ao eixo do cilindro. O contato entre o cubo e o cilindro é perfeitamente áspero. Sob quais condições o equilíbrio é estável ou não estável? Para resolver o exercício, eu vou admitir que o nível zero de energia potencial coincide com essa reta horizontal que passa pelo centro O da área de seção circular de raio R do cilindro em questão, com o eixo X orientado verticalmente para cima. O cubo de massa M e aresta B gira de um ângulo θ sem escorregar sobre o cilindro a partir da posição de equilíbrio. Sendo assim, o ponto de tangência à superfície do cilindro se modifica. Na posição de equilíbrio, quando θ é igual a 0 grau, a posição de tangência é essa que eu ilustro no quadro. Ao girar de um ângulo θ, eu reforço, sem escorregar sobre a superfície do cilindro, o ponto de tangência agora fica localizado nessa posição. Muito bem. Para analisarmos as condições de equilíbrio do cubo de massa M sobre o cilindro, cuja área de seção tem raio R, basta determinar agora a energia potencial do cilindro de massa Mzinho e, a partir daí, analisar o sinal da segunda derivada, conforme vimos em vídeos anteriores. Sendo assim, eu preciso calcular a energia potencial gravitacional associada ao centro de massa do cubo, representado pelo ponto C, cuja posição sobre o eixo X eu represento por XC. Sendo assim, essa energia potencial U é dada por M vezes G vezes a posição do centro de massa do cubo em relação ao nível zero de energia potencial. Muito bem. Para determinarmos a posição XC, basta calcularmos agora o valor dessa medida e adicionarmos o resultado a essa medida que eu aqui ilustro. Vamos começar calculando essa medida inicial. Perceba que a hipotenusa desse triângulo retângulo mede R mais B sobre 2. Consequentemente, para determinarmos essa medida, eu vou recorrer ao cosseno de θ. O cosseno de θ é o cateto adjacente de interesse, vamos chamar de Dzão, dividido pela hipotenusa, que é justamente R mais B sobre 2. Consequentemente, Dzão é igual a R mais B sobre 2 vezes o cosseno de θ. Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora em busca dessa segunda medida. Note agora o seguinte: como o ponto de tangência girou de um ângulo θ a partir da posição de equilíbrio, conforme você nota comparando essas duas figuras, eu posso afirmar que a distância entre os pontos C e B, que eu aqui ilustro, é justamente R vezes θ devido ao giro do ponto de tangência. Consequentemente, para determinar agora esta medida, eu vou recorrer, nesse triângulo retângulo, ao seno de θ. E perceba o seguinte: como o cubo gira de um ângulo θ, essa linha inclinada que divide essa face do cubo ao meio gira também de um ângulo θ. Antes, ela estava na horizontal. Ao girar o cubo de um ângulo θ, ela gira junto exatamente o mesmo ângulo, conforme eu ilustro na figura. Sendo assim, o comprimento dessa medida, que eu vou representar por Dzinho, fica dada por o seno de θ é igual ao cateto oposto, Dzinho, dividido pela hipotenusa, que é justamente
Rθ. Consequentemente, Dzinho fica dado por R vezes θ vezes o seno do ângulo θ. Logo, a energia potencial do cubo de massa Mzinho fica dada por U em função de θ é igual a mg que multiplica a posição xc. Essa posição é dada pela soma Dzão mais Dzinho. Logo, nós temos R mais B sobre 2 cosseno de θ mais R vezes θ vezes o seno do ângulo θ. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora em busca da derivada de segunda ordem da energia potencial U em relação ao ângulo θ, para que a gente possa analisar as condições de equilíbrio. Vamos calcular inicialmente a primeira derivada. Então vamos lá. A derivada da energia potencial U em relação a θ é mg é uma constante, portanto sai da derivação. Agora nós temos R mais B sobre 2, uma constante, portanto sai da derivação, vezes a derivada do cosseno de θ em relação a θ. A derivada do cosseno é menos seno, portanto, eu vou escrever assim, ó, menos R mais B sobre 2 vezes o seno de θ, mais R que vai multiplicar a derivada em relação a θ de θ vezes o seno de θ. Aqui eu vou aplicar a regra do produto. Vamos no rascunho inicialmente. Eu vou fazer o primeiro vezes a derivada do segundo em relação a θ. A derivada do seno de θ é o cosseno de θ. Mais o segundo, que é o seno de θ, vezes a derivada do primeiro. A derivada de θ em relação a θ é 1. Portanto, a derivada em relação a θ deste produto, θ vezes o seno de θ, aqui se encontra. Já fazendo a distributiva com o raio R, nós vamos obter R seno de θ mais Rθ vezes o cosseno de θ. Observe a expressão obtida. Bom, nós podemos deixá-la um pouquinho menor. Observe que menos R seno de θ, eu vou cancelar com R seno θ. Consequentemente, a derivada da energia potencial em relação a θ vai nos dar mg, que multiplica. Agora nós temos Rθ vezes o cosseno de θ, menos B sobre 2 vezes o seno do ângulo θ. Dando sequência, note que θ é igual a 0 grau configura uma posição de equilíbrio como era de se esperar. Substituindo na primeira derivada θ por 0, você conclui que quando θ é igual a 0 grau, a derivada da energia potencial U em relação a θ é igual a 0, configurando uma posição de equilíbrio, um ponto crítico. Vamos comprovar essa igualdade? Seno de 0 é 0, anulando este termo. 0 vezes R cosseno de θ dá 0, comprovando o resultado que eu aqui ilustro. Muito bem? Vamos, enfim, analisar a estabilidade do cubo de massa M sobre esse cilindro, calculando a derivada em relação a θ de du dθ. Então vamos lá. Continuando aqui no cantinho. A derivada de segunda ordem da energia potencial U em relação a θ é igual. mg é uma constante e, portanto, sai da derivação. Então agora nós temos aqui mais uma vez a regra do produto. Então vamos lá. R vai fazer a distributiva. Vamos no rascunho. O primeiro
vezes a derivada do segundo. A derivada do cosseno é menos seno. Mais o segundo, que é o próprio cosseno, vezes a derivada do primeiro, que é o ângulo θ. A derivada de θ em relação a θ é igual a 1. Fazendo a distributiva aqui com o raio R, você vai obter R vezes o cosseno de θ menos Rθ seno de θ. Muito bem? Menos B sobre 2 vezes a derivada do seno de θ em relação a θ é o cosseno de θ. Muito bem? Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Não esqueci de nenhum termo? Muito bem. Para analisar a estabilidade, eu vou substituir agora θ igual a 0 grau na derivada de segunda ordem aqui obtida. E com isso, a gente obtém o seguinte resultado. Eu vou colocar agora da seguinte forma. U duas linhas de θ é igual, indicando só para reforçar, a derivada de segunda ordem é igual a m vezes g, que multiplica. Então vamos lá. O cosseno de 0 grau é 1. Então eu vou obter r menos b sobre 2. Muito bem, menos 0, pois se θ é igual a 0, esse termo se anula. Observe o resultado obtido. Para analisar a estabilidade, eu vou comparar essa diferença. Conforme vimos em vídeos anteriores, se a derivada de segunda ordem obtida é maior do que 0, a posição de equilíbrio, θ é igual a 0, configura uma posição de equilíbrio estável. Se a derivada de segunda ordem é menor do que 0, a posição de equilíbrio θ é igual a 0 configura uma posição de equilíbrio instável. Então vamos lá. Para que U duas linhas seja maior do que 0, basta que R seja maior do que B sobre 2. Sendo assim, observe a notação, nós temos uma posição de equilíbrio estável. Muito bem? Agora, para que U duas linhas seja menor do que 0, basta que R seja menor do que B sobre 2. Consequentemente, quando isso acontece, nós temos uma posição de equilíbrio, observe a notação, instável. Observe os resultados obtidos, todo o cálculo realizado. Para finalizar, uma última observação. Eu vou deixá-la como exercício para você. Você pode comprovar, analisando derivadas de maior ordem, que a posição de equilíbrio também é instável quando R é igual a B sobre 2. Para fazer isso, eu reforço, você terá que analisar derivadas de maior ordem da energia potencial U em função do ângulo θ, já que quando R é igual a B sobre 2, U duas linhas de θ se anula. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.